Fala pessoal, tudo bem? Professor Joab Guimarães aqui para mais um vídeo, mais uma dica sobre redação do Enem. E hoje eu quero falar com você especificamente sobre a organização dos parágrafos de desenvolvimento. Então essa é uma dúvida também que me chega já assim com alguma frequência, e eu quero então aproveitar esse ambiente aqui, esse recurso, das mídias sociais, para falar exatamente para você que também tem essa dúvida. Como é que eu posso organizar o meu parágrafo de desenvolvimento? Qual que é uma boa sequência para eu desenvolver este parágrafo do meio da redação, os parágrafos de desenvolvimento, ok? Primeiro, eu não sei se você trabalha, mas essa é uma dica muito especial, que você trabalha ali com 2 parágrafos no meio da redação, 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai definir no seu projeto de texto a sua estratégia de organização textual. Você vai talvez argumentar utilizando as consequências que o problema traz, que o tema problema traz para você. De repente você pode argumentar só com as causas do problema, e você também pode misturar as coisas. Você pode apresentar uma causa do problema, uma consequência desta causa, enfim. Não vou nesse vídeo falar sobre a organização global do texto, quero falar especialmente sobre a organização do parágrafo de desenvolvimento. Então eu vou dar para você agora uma sequência que funciona muito bem no Enem, porque facilita exatamente o processo daquele que vai ler, o processo de avaliação da sua redação, que é o corretor, ou os 2 corretores, que vão ler a sua redação. Então, olha só, se você for olhar assim, algumas redações que pontuam muito bem no Enem, inclusive as redações de anatomia que eu estou falando aqui agora, alguns candidatos constroem assim, um parágrafo básico, tem uma organização básica de parágrafo que eu quero mostrar para você agora também, para que você faça na sua redação, tá ok? Então, se você é daquele aluno ainda que tem essa dificuldade de organizar o seu parágrafo, talvez não saiba onde fazer os pontos, então acho que essa é uma dica muito valiosa para você agora. Então, eu acho que você precisa trabalhar um parágrafo bem organizado com 3 ou 4 períodos, Você sabe que o período é aquele que começa com inicial maiúsculo e termina com ponto. Lembrando bem, tem que ser ponto, pessoal, não é ponto e vírgula. Ponto e vírgula não fecha período, ponto e vírgula não finaliza período. Aqui eu faço minhas as palavras do gramático, Napoleão Mendes de Almeida, que diz o seguinte: olha, período se encerra com ponto, e quem escreve tem que saber disso. Opcionalmente você poderia encerrar com uma interrogação ou com uma exclamação, mas eu não vejo esse espaço aí para o Enem, tá? A não ser que você queira fazer uma pergunta retórica e vai terminar com alguma interrogação. Mas vamos partir do básico de que você vai encerrar os períodos com ponto, aquele ponto simples, ponto, as pessoas chamam de ponto continuativo, ponto a seguir, não sei como você trata isso. Tem que terminar com ponto. E quantos períodos você tem que fazer? 3 ou 4. Pode ser 2? Pode, às vezes pode ser 2, mas pelo menos 3. Se você aprender a construir parágrafos com 3 períodos, vão ficar parágrafos muito bem organizados. Eu acho que você precisa, então, começar a pensar sobre isso. O que você pode fazer no primeiro período? Você pode usar o tópico frasal, você pode apresentar a ideia daquele parágrafo. O que você vai discutir naquele parágrafo? Você já coloca ali no primeiro período. Vamos fazer um paralelo aqui com a própria redação, ok? Digamos que a sua redação tenha 4 parágrafos, O primeiro parágrafo é a introdução, os 2 parágrafos do meio são parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo é a conclusão. No Enem, especialmente, você utiliza para fazer uma proposta de redação. O que você pode fazer, então, com seus parágrafos? A mesma estrutura, ok? O primeiro período, você apresenta a ideia que vai ter dentro do parágrafo, você usa os 2 períodos do meio para fazer a ampliação dessa ideia, do primeiro período, que é o tópico frasal, se você quiser chamar assim, e no último você pode fazer uma conclusão destas ideias, ok? Então, olha só. Primeiro período, você apresenta o parágrafo, a ideia do parágrafo, é a introdução do seu parágrafo, faça o ponto. Às vezes, esse período normalmente ele é curto, Se você simplesmente for apresentar o que tem dentro do seu parágrafo, vai ser um período de apresentação, um período curto, ok? Então, agora, qual que é a minha dica também? Para você, inclusive, já desenvolver bem as ideias. Pega o segundo período e já joga um repertório sociocultural, se você tiver. Ok? Se não tiver, você vai usar outro recurso para desenvolver o parágrafo. Você pode usar uma exemplificação, Você pode usar uma outra estratégia. Mas se você tem repertório sociocultural, o que você pode fazer? Traz o repertório sociocultural no segundo período, porque no terceiro período você faz a aplicação desse repertório, ou seja, a articulação desta informação com a questão que você está tratando. Ou com o próprio tema da redação, ou com o argumento do parágrafo. É o que eu chamo de tornar o repertório produtivo, ou aplicar o repertório sociocultural, ok? E aí, se você tiver espaço, se você tem letra pequena, se você acha que ainda tem espaço, que já não
que o seu parágrafo ainda não está estourado, né? Porque se você tiver ali mais de 8 linhas, já começa a ameaçar o espaço do próximo parágrafo. Então, se você ainda tem espaço, é uma pessoa que escreve com uma letra pequena, então você pode usar também aí o último período, né, o quarto período, para fazer a conclusão do parágrafo. Deixa eu fazer um resumo aqui. Primeiro período do parágrafo é a introdução, você diz o que vai ter dentro do parágrafo. Segundo período, você traz o repertório sociocultural. Terceiro período, você aplica esse repertório sociocultural, né, você articula essa informação com o problema que você está tratando. E no quarto período, você faz aí a conclusão, a reafirmação das ideias contidas neste parágrafo. Como diz o professor Otto Moacir Garcia lá no seu livro Comunicação em Prosa Moderna, né? O que acontece? Ele diz que você pode tirar do parágrafo de desenvolvimento, você pode tirar a conclusão. Então, se você precisar sacrificar alguma parte do parágrafo, é a conclusão dele que precisa ser retirada. Então, você mantém o tópico frasal para deixar claro qual é a ideia do parágrafo e mantém os outros 2 parágrafos de desenvolvimento ali que desenvolve aquela ideia inicial, né? A ideia apresentada no primeiro período. Então, essa é uma boa sequência, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode, por exemplo, olhar aí uma análise que eu fiz de um aluno meu, de uma redação de um aluno meu, do Paulo Renan, uma redação 980 pontos, mostra exatamente como é que o Paulo Renan foi desenvolvendo o parágrafo dele nesta sequência que eu falei para vocês e ficou um texto muito bem organizado, tá bom? Então essa é a dica aí sobre a organização dos parágrafos de desenvolvimento. Mais uma vez eu peço aqui nesse vídeo para você, se você ainda não é um dos nossos inscritos, por favor se inscreva no nosso canal do YouTube, aí também de preferência, né, ative o sininho das notificações e nos procure também lá pelo Facebook, @Prof. Joab Guimarães, pelo Instagram, @Joab Guimarães. Nos siga também por lá que você receberá conteúdo de valor sobre redação do Enem. Forte abraço, tchau, tchau, a gente se encontra nos próximos vídeos.